Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Santuário da Bruxa. Então, hoje... Ai! Ai! A borboleta entrou aqui, meu Deus do céu. Uma borboleta gigante que entrou aqui e ela é muito grande. Não é nem uma borboleta, é tipo uma bruxona gigante assim. E, a minha luz, tá? Entendi. Então, ela vai ficar ali, eu vou fechar a janela aqui para evitar que mais uma entre e ela vai ficar ali com a gente. Porque se ela entrou aqui agora, é porque ela tem que estar aqui. Então, fica aí que eu fico aqui. E a gente fica aqui, tudo certo. Vamos lá, né? Então é assim, eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim mesmo. Eu não vou nem reassistir ele, porque se eu reassistir eu não vou postar, e eu vou querer mexer. E as coisas, elas têm que acontecer e elas têm que fluir. Tô aqui eu de novo nesse meu cenário meio improvisado, com essas coisas meio tortas e tá tudo certo. Porque, de novo, o cenário é uma coisa importante, sim, as coisas precisam ser ajustadas ao longo do tempo, melhoradas, mas o princípio de tudo aqui hoje é o que eu tenho para falar. E quem se conectar com isso, se conectou, e quem não conectar, não conectou, e tá tudo certo. O que eu vim aqui falar hoje? Eu senti muito hoje de vir aqui contar um pouquinho do meu processo espiritual. Eu falei tanto no vídeo anterior sobre falar e trazer aqui para vocês essa minha visão da espiritualidade. E então eu acho que nada mais justo do que vir aqui, talvez esse vídeo fique um pouco longo, não sei, mas vim aqui falar um pouco, contar a minha experiência, um pouco da vivência que eu tive dentro da espiritualidade, desde que eu me conheço e eu me reconheço como ser humano. E eu tive essa ideia porque muitas pessoas percebem às vezes no Instagram que eu uso uma guia, às vezes eu apareço em algum vídeo, alguma foto, e aí vocês comentam, me perguntam, e eu tava pensando, né, eu não tenho uma religião, eu não sigo algo de forma concreta, eu não faço isso. E as pessoas, elas devem ver, digamos, uma guia assim e devem pensar, né, uau, a Marina frequenta alguma casa de umbanda ou sei lá, e não, né? Então eu vim aqui falar um pouquinho e explicar, contar um pouco dessa minha história, porque eu acho que esse tem que ser o ponto de partida para a gente começar a estabelecer uma conversa aqui. E para que você aí do outro lado também possa talvez aprender alguma coisa através das minhas experiências e ter outras percepções também. Então, vamos começar do começo. Eu cresci numa família que foi basicamente, assim, naturalmente católica. Então, era comum, assim, a gente ter vivências mais católicas, tá? Embora minha família nunca fosse estritamente católica, minha família percorria alguns lugares espirituais também, né? Com essa temática assim de espiritualidade. E graças a essas vivências deles, né, eu tive essa oportunidade de poder conhecer muitos lugares. Então, desde muito pequena, eu tive vivências em diversos lugares, pude conhecer diversos lugares, pude participar de diversas formas de entender a espiritualidade. Então, muito nova, assim, né, novinha, eu fui fazer catequese, como eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração fizeram.
São poucas as pessoas da minha geração que eu vejo que não tiveram essa vivência católica, assim, de fazer catequese. Então, eu fiz catequese, tudo normal, fiz a pré-eucaristia, fiz a crisma depois, tudo nos conformes. Ia na missa de vez em quando, ia porque queria, ia às vezes sozinha, às vezes ia com os amigos. E eu não ia na missa, por exemplo, porque a minha mãe ou meu pai iam. Eu ia porque eu fazia catequese, então a gente acabava se envolvendo um pouco mais com isso. Depois da catequese, ia com alguns amigos, porque alguns amigos iam e aí fazia sentido, porque eu gostava. E depois dessa vivência assim católica, depois não, né? Na verdade, isso tudo foi acontecendo meio junto, concomitante. Então, junto com isso, eu tive a felicidade de ter uma família que não frequentava assim no sentido de ir assiduamente toda semana ou não, mas de vez em quando. A minha família frequentava centros espíritas na cidade onde eu nasci, onde eu cresci. Então, desde muito pequena eu também lembro de eu participar dessas reuniões e como eu era muito pequena, a maior parte delas eu não prestava atenção, mas eu estava ali. Então, eu tinha essa pequena vivência, pequena experiência de pensar, de estar ali no meio, de começar a escutar algumas coisas. E assim foi durante a minha infância. E eu tive alguns familiares também, fora pai e mãe, né, dentro da família em si, que também acabavam estudando e trazendo um pouco dessas visões mais espíritas para nossa família, assim, né, para dentro da nossa experiência. E aí eu tenho uma madrinha que ela trazia muitos livros espíritas pro meu pai. Trazia muito assim para ele ler. Ele sempre gostou muito de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita em específico. E aí essa minha madrinha trazia muitos livros para ele. E eu acho que quem acabava lendo muito mais os livros era eu. Então isso eu nem sei se ela sabe disso, nem sei se ela tem consciência disso, mas sem dúvida nenhuma isso esse pequeno ato dela, que talvez ela nem saiba que eu lia tanto e que talvez eu lia muito mais do que o meu próprio pai, fez com que a minha vida toda se moldasse. Porque eu li muita coisa muito nova e talvez eu nem tivesse discernimento suficiente para ler tudo aquilo que eu tinha acesso, mas eu lia e eu adorava, e para mim eu não questionava aquilo. Eu lia e eu simplesmente entendia como correto, não como correto, mas como verdade, aquilo ressoava no meu coração. Então eu não questionava, eu não lia aquilo e questionava, mas será que isso é assim mesmo? Não. Eu lia e eu tinha certeza que aquilo que eu estava lendo era daquela forma. Era como se eu simplesmente estivesse lendo um livro de histórias. É essa a sensação que eu tenho dos livros espíritas quando eu lia quando eu era criança. Eu estava lendo histórias porque eu sabia que aquilo ali era totalmente real. Eu nunca questionei aquilo. E junto com todo esse movimento também, muito criança, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu passei a maior parte da vida, tinha um centro de umbanda muito próximo, assim, 2 quadras da minha casa. E é um centro de umbanda que até hoje eu frequento de forma esporádica. E é o lugar que eu me sinto talvez mais em casa no mundo. É um lugar extremamente simples, pequeno, humilde. E é o lugar assim onde eu tive as melhores experiências espirituais da vida. Eu tenho um carinho extremo por aquele lugar. E sempre que eu tenho a oportunidade hoje ainda de ir de vez em quando, né, de estar lá por algum momento, eu vou, porque eu tenho um carinho imenso pelas pessoas, pelaquele lugar.
porque me trouxe muito discernimento, me trouxe muita cura, me trouxe muita proteção. Foi ali que eu comecei a ver médiums trabalhando. Eu comecei a entender o que é um trabalho mediúnico, seja, né, numa casa de umbanda, numa casa espírita, mas ali eu tive a vivência mais externa, digamos assim. É mais fácil de você enxergar porque não é tão sutil muitas vezes quanto numa casa espírita, um trabalho mediúnico, obviamente, né? Não existe uma comparação uma coisa com a outra. Então, fora esses lugares que eu sempre frequentava na minha infância, né, esse centro de Umbanda, por exemplo, eu lembro claramente de eu ir muito pequena, e eu ia e eu gostava, e eu ia sem presença de pai e mãe. Eu ia porque eu me sentia bem e outras pessoas, outras pessoas muito próximas a mim também frequentavam esse lugar, e isso me dava confiança me deu confiança para começar, e depois simplesmente virou algo muito natural também, né, para que eu presenciasse, para que eu sentisse que eu fazia parte daquilo ali de alguma forma. Então, ao longo desse processo, né, de infância, isso que eu tô contando para vocês, aconteceu tudo assim, isso tudo provavelmente antes dos 13 anos de idade. Tudo isso começou a acontecer, né? Tá passando um avião e talvez tenha barulho aí no áudio, mas tá tudo certo. Então, tudo isso aconteceu, tudo isso veio acontecendo comigo muito nova, muito nova mesmo. Então, outros lugares que eu frequentei também, tive a oportunidade de frequentar, como é o nome? Daqui a pouco vem. Mas um pouco antes dos 13 anos também, eu passei a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja que a maior parte das pessoas conhecem como a Igreja dos Mórmons. E eu frequentei esse lugar também porque aí a minha família frequentava, eu tenho inclusive familiares que fazem parte de forma muito assídua, né, dessa religião, e eu frequentei durante alguns anos. E nesses anos que eu frequentei, isso foi um pouco mais rotineiro, digamos assim. Acho que no começo não tanto. Eu lembro que a gente começou a frequentar por volta dos meus 12 anos, e eu lembro disso porque eu fui batizada com 13 anos, desculpa, dentro, né, dessa religião. Então, eu acabei vivenciando algumas fases da minha vida dentro, né, dessa igreja, e tive a oportunidade de viver coisas muito boas, porque tive a oportunidade de conhecer formas de pensar, de interpretar e de vivenciar a vida diferentes. Nessa época, eu já não era uma adolescente, uma pré-adolescente normal, digamos assim, entre aspas. Eu nunca consegui sair de noite, eu nunca consegui viver o que a maior parte das meninas ou até dos meninos, né, daquela minha idade, da pré-adolescência ali vivia. Então eu não gostava de sair de noite, eu não gostava de fazer o que a galera que estudava comigo, por exemplo, fazia. Então eu não me encaixava em muitos grupos. Então eu acho que fazer parte dessa igreja, dessa comunidade, por alguns anos, fez muito sentido, porque ali eu acabei encontrando pessoas e jovens muito mais parecidos comigo. E isso me ajudou muito, porque
de uma certa forma, eu sempre me conectei muito com a espiritualidade, com Deus, né? E estar presente num lugar que falava sobre Deus e trazia ensinamentos sobre Ele, sempre me ajudou muito, sempre fez muito sentido. Então ali eu acabei conhecendo uma outra forma, né, de olhar para Deus, de vivenciar alguns ensinamentos. Nem sempre tudo fez sentido para mim. Isso eu posso dizer tanto na Igreja dos Mórmons, tanto na Igreja Católica, tanto no Centro de Umbanda, tanto no Centro Espírita. Eu posso dizer que nenhum lugar nunca supriu tudo, nenhum lugar fez sentido em absoluto, mas eu sempre aprendi. Foi tudo muito natural, não foi uma coisa forçada, ninguém me ensinou a fazer isso. Foi natural, fui observando, fui olhando para as coisas. Eu sempre fui sentindo e aquilo que fazia sentido para mim eu abraçava, e aquilo que não fazia, eu aprendi que estava tudo bem não fazer sentido. Em alguns momentos, quando eu era mais nova, eu questionava muito isso, né? Por que que algum lugar faz sentido? Por que que outro talvez tenha coisas que não faça? E teve muitos momentos que eu me questionei, tive muitos conflitos internos, assim, muito nova, muito jovem. E eu acho que eu só passei a ter consciência disso há pouco tempo. E dentre todos esses conflitos, dentre tudo isso que eu precisava me descobrir e entender, eu fui compreendendo aos poucos. O tempo foi passando e eu fui entendendo que eu podia seguir com aquilo que fazia sentido para mim. E isso veio muito porque eu fui encontrando essa paz dentro de mim assim. E cada vez mais que eu estudava e eu me aproximava de Deus, mais eu tinha dificuldade de me colocar numa caixinha específica, num lugar próprio, sabe? Num lugar assim fechadinho e dizer, esse aqui é o lugar. Eu acho que nunca teve. Tem lugares que eu me sinto melhor, tem lugares que eu gosto mais de estar, tem lugares que eu sinto falta, mas se eu tivesse que... Se alguém me dissesse hoje, Marina, tu tem que escolher então um lugar só para seguir, um lugar só para ir. Pro resto da vida eu não poderia fazer isso, porque talvez hoje eu tenha muito mais afinidade, por exemplo, com as energias e com os aprendizados que eu tive na Umbanda do que outros lugares. Mas isso não significa que eu precise, que eu deva ficar só ali, né? Eu sempre, na forma como eu ensino para as pessoas e como eu levo um pouco daquilo que eu sei para os outros, eu sempre falo que a doutrina espírita de Allan Kardec, ela é um grande norteador para a nossa vida, porque foi ele que codificou de forma primeira tudo isso. Então, os ensinamentos que tem ali, eles valem ouro. E depois, né, com a vinda do Chico Xavier aqui, e por ele fazer parte justamente aqui do Brasil e de todo esse meio, amplificou demais os conhecimentos, tornou democrático essa forma de acessar conhecimento sobre quem nós somos. E então eu passei a vida transitando por lugares, por escolas de pensamento, por N coisas. Então, em todo esse processo, eu fui estudando também muitas outras coisas. E por volta ali também da minha pré-adolescência, acho que foi o momento que eu mais abri os campos para muitas coisas.
Então, naquele momento ali também, eu acho que eu comecei a estudar um pouco mais sobre bruxaria. Eu acabei estudando mais sobre Wicca e aquilo tudo na época fez muito sentido pra mim. Nossa, era como relembrar simplesmente as coisas. Era como simplesmente ver de novo. E então eu estudei muito nessa pré-adolescência, né, sobre bruxaria, sobre Wicca, sobre sagrado feminino também foi uma época que eu estudei muito. E desde então eu fui sempre muito aberta a todo tipo de ensinamento, a todo tipo de lugar. Porque durante toda a minha vida foi isso que eu aprendi, que nenhum lugar é o certo, nenhum lugar é o correto. E eu não posso dizer hoje que eu tenho uma religião, eu não posso me classificar como agnóstica, como universalista. Eu acho que todo e qualquer conceito que possa existir hoje limitaria quem eu sou e limitaria a minha visão de mundo. E talvez eu esteja sendo um pouco estranha por pensar assim, mas essa é a forma que eu enxergo. Eu não consigo colocar nenhum tipo de rótulo. E então, quando vocês me veem usando uma guia, por exemplo, essa aqui é uma guia de 7 linhas de Umbanda. Não é porque eu faço parte de uma casa de Umbanda, não é porque eu faço parte dessa religião, mas é porque eu amo a espiritualidade e eu amo o que ela me proporciona. E eu tenho muito respeito por isso, de uma forma que eu não sei se eu consigo explicar ainda para vocês. Eu não sei se eu consigo explicar ainda para quem tá aí do outro lado. Mas eu acho que conhecer a espiritualidade, conhecer os caminhos que ela me proporcionou, envolveram um desapego muito grande de quem eu achava que eu era. E acho que cada dia da vida isso ainda continua acontecendo. Todos os dias eu acabo deixando para trás alguma coisa que eu achava que era, que eu achava que seria, que eu achava que era de uma forma X ou Y, e na verdade a gente, hoje a visão que eu tenho é que a gente não tem uma capacidade ainda para entender muitas coisas. É tudo muito maior do que a gente imagina. A gente consegue às vezes delinear alguns pontos, mas são pontos pequenos, porque é tudo muito maior, é tudo muito grande, é tudo muito perfeito e a gente tem uma visão extremamente limitada do todo. Então hoje, por exemplo, tem-se uma abertura muito grande para falar de seres multidimensionais. Marina, o que é um ser multidimensional? É o que a gente costumava chamar anos atrás de ET, né, de extraterrestre. E hoje a gente tem uma abertura muito grande para isso, mas há pouquíssimos anos atrás isso não era assim, isso não existia dessa forma. A gente tinha uma visão também sobre seres multidimensionais muito esquisita, muito deturpada. E hoje isso se abriu muito, para que a gente entenda que na maior parte das vezes, quando a gente está falando, por exemplo, com um preto velho, que é uma entidade tipicamente de Umbanda, Candomblé, a gente vai estar falando provavelmente com um ser multidimensional que está se apresentando para nós através de uma roupagem mais conhecida, mais familiar e mais suave, digamos assim, para que a gente possa entender, receber aquele ser, aquela mensagem de uma maneira que a nossa consciência está mais preparada para aquilo. Então, uma entidade de preto velho, por exemplo, ela é uma entidade que trabalha muito com a sabedoria, né? Então,
quem melhor do que um ser multidimensional que tá aí há sei lá quantas eras, quanto tempo para ter sabedoria, para nos explicar e para nos trazer algum ensinamento. E aí eles vêm através dessa roupagem que fica mais suave, para que a nossa consciência possa acessar esse nível. Então, eu acho que eu falei muito aqui já hoje, mas eu não sei ainda se eu consegui trazer toda a vivência que eu tive quando criança, adolescente, mas eu acho que eu consegui fazer um resumo e trazer alguns pontos que são importantes dentro de tudo que eu já vivenciei. E acho que isso vai ajudar você que está aí do outro lado a entender e a compreender melhor esse caminho, esse canal, para que a gente possa entender que aqui a gente fala de forma livre, a gente vibra em luz e em amor, e a gente fala com respeito de tudo e de todos, porque nós somos um e nós temos acesso a viver nesse mundo e a conhecer tudo isso. E cada coisa que se abre para nós, ela se abre na medida em que nós estamos prontos para isso. Seja uma religião, seja uma forma de pensar, seja uma filosofia, tudo que chega até nós chega por alguma razão. E chega na medida em que nós estamos prontos para isso. Na medida em que a nossa consciência está pronta para receber aquele tipo de informação também. Então, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha tenha te trazido alguma luz talvez no teu caminho, tenha feito sentido com alguma experiência que você viveu, porque aqui justamente meu objetivo é falar o que vem no coração. E hoje o meu coração pediu para falar um pouquinho sobre o que eu vivenciei quando era criança, alguns caminhos espirituais que eu percorri, porque foram muitos, para que você que está aí do outro lado tenha alguma ideia, alguma noção do que já se passou por aqui, para que vocês possam ir modulando também, entendendo a partir de onde nós estamos indo, para onde nós vamos ir. Então, esse é um vídeo para conversar um pouquinho do fundo do coração, abrir um pouquinho da minha experiência, para que você tenha mais base para entender o que vai acontecer também daqui para frente. Fica livre aqui os comentários para que vocês possam perguntar, deixar sugestões, perguntem, tragam as dúvidas, as curiosidades de vocês. Às vezes algo para mim é tão normal, é tão natural, que eu não sei, pode ser uma curiosidade para alguém, então deixo aqui livre para que vocês possam sentir no coração o que perguntar, se fizer sentido perguntar, e para que a gente possa trazer mais conteúdo aqui, que seja um conteúdo de valor, que realmente agregue na vida das pessoas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito cosquinha aí no teu coração, espero que de alguma forma tenha acendido uma luzinha aí do outro lado. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.